nesta nossa manhã desse dia 3 de janeiro. Parabéns para você que está por aqui no dia 3 de janeiro para ouvir essa palavra de Deus que nós vamos compartilhar hoje nesse devocional do nosso terceiro dia, para a gente ter mais de Deus, mais da presença de Deus, mais da graça e da misericórdia dele sobre as nossas vidas. Quero te dar as boas-vindas. E antes de a gente começar também, quero pedir para você compartilhar esse vídeo aí com mais 3 pessoas, para convidar também aquelas pessoas que você sabe que precisam de uma palavra para o seu dia, que precisam começar o dia de uma forma diferente do que a gente sempre começa, sem começar naquela mesma correria de sempre, sem começar já indo para as redes sociais, mas vamos começar tendo um momento com Deus, um momento de reflexão da palavra, um momento de aprendizado. Então, quero te convidar a fazer isso aí nessa manhã, tá bom? Bom dia, Arthur, tudo bem? Não sei se é o Arthur, se é a Ana quem tá falando aí. Gente, nesta manhã a gente vai falar nesse terceiro dia do nosso devocional sobre voltar-se para a verdade. Por que a gente vai falar sobre isso hoje, nesse tema, voltar-se para a verdade? Nós estamos falando nessa semana sobre como a gente se relaciona com Deus em períodos de deserto. Como que a gente vai ficar atentos à voz de Deus, àquilo que Ele quer fazer em nossas vidas, enquanto a gente está caminhando pelo deserto. E hoje, nesse terceiro dia, a gente vai falar sobre esse tema. E eu quero ler com você em João 8:31. João 8:31 e 32. A palavra do Senhor aqui fala o seguinte: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Um dos passos, irmãos, que nós precisamos dar para a intimidade com Deus sempre vai ser um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Um relacionamento baseado na verdade. E o que o Senhor espera? Que a gente permaneça firme na palavra dele. Por quê? Porque a palavra é a verdade. A única forma de a gente conhecer a verdade é permanecendo firme na palavra, porque a verdade é a própria palavra. E aí ele diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E aí conhecerão a verdade, ou seja, vocês vão me conhecer. Porque ele mesmo diz em outra passagem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente conhece essa verdade, a gente alcança libertação, liberdade em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade significa, então, a gente ter um relacionamento de intimidade com Deus. Isso é conhecer a verdade. Mas, pastor, eu já conheço, eu já sei quem é o Senhor. Eu já sei que Jesus é o Senhor. Isso fala de você saber que Ele é. Agora, é diferente de você ter um relacionamento de intimidade. Conhecer é mais do que apenas reconhecer a existência de Deus. Conhecer, que ele está dizendo aqui, é você ter relacionamento. Então, a gente está falando aqui de um relacionamento íntimo. Isso é conhecer a verdade. É você ter um relacionamento íntimo. No dicionário bíblico, o termo aqui que foi usado para definir essa palavra conhecer está dizendo sobre uma grande variedade
de implicações, mas uma principal é essa daqui, ó. Precisamos conhecer o que significa, né, essa palavra, conhecer. Ele está dizendo sobre a gente se dedicar à verdade, não apenas de uma forma racional, mas ele está falando de nós alterarmos o nosso entendimento em apenas um único nível, mas em um nível que atinge todas as áreas da nossa vida. É isso que acontece quando a verdade se torna parte de nós. Então a gente precisa conhecer a verdade com intimidade, de uma forma profunda, mais do que nós conhecemos as mentiras enquanto estávamos no mundo. Talvez você aí, como eu, já viveu sobre a influência da mentira. Tem gente que quando está lá no mundo, ela é tão mentirosa que ela até mesmo ela acredita nas mentiras que conta. Só que se a gente viver baseado na verdade, ela vai nos libertar de toda mentira. Então, conhecer a verdade é viver a verdade. Você pode saber o que é verdade e o que é mentira, mas a pessoa ela pode tomar uma decisão de viver na mentira. O que é viver na mentira? É você viver baseado em situações, em condições. Você sabe que Deus te chamou para crescer, para avançar, para ser feliz, para servir a Ele, para ser fiel a Ele, mas você decide viver uma vida baseada apenas na sua condição atual, por exemplo. Você decide viver a vida baseada apenas na sua condição, e talvez a sua condição nesse momento não é tão favorável. Mas, pastor, essa é a minha verdade hoje, mas essa não é a verdade daquilo que Deus tem para você. Então, quando você decide viver na verdade, é na verdade de Deus e não na nossa aparente verdade. Quando a gente decidir viver nessa verdade que Deus tem para nós, essa verdade vai nos libertar. Bom dia, gente, todo mundo que está chegando por aí. Sejam bem-vindos. Então hoje, para a gente falar aqui como a gente vai se voltar para a verdade, a gente precisa, antes de tudo, entender que nós necessitamos dessa verdade porque é ela quem vai nos libertar. Mas a verdade, ela só nos liberta quando a gente vive nela. A gente ouvia sempre o Bolsonaro falando, né? Conhecereis a verdade libertará. Quando ele fala um versículo bíblico, por exemplo, na TV, o que acontece? Milhares de pessoas vão ouvir esse versículo poderoso. Só que só vai viver de verdade isso quem decidir viver essa verdade. Muitas pessoas preferiram não viver essa verdade e continuaram as suas próprias vidas de enganação, de mentiras, de trapaças e tudo mais que possa ter. É a verdade que precisa estar em nós. E quando nós vivemos ela entra profundamente e atinge muito além das mentiras que a gente viveu. Ela vai tirar toda a escuridão do nosso ser, da nossa vida, e ela vai entrar com luz. Mesmo em áreas que a gente mais tem dificuldade, quando a gente deixa a verdade de Deus entrar em nossa vida, em nosso coração, essa verdade, ela traz luz. E quando traz luz, querido, as mentiras do diabo que talvez você carrega ainda em alguma área da sua vida, elas serão expostas. As mentiras que o diabo tenta contar para te enganar, para te aprisionar em pecados, para te aprisionar emocionalmente, ela é exposta e perde força. Então, quando você decide viver na verdade, a verdade traz luz em lugares que ainda estão em escuridão na sua vida. Só que, como eu falei, só conhecer não é suficiente. Precisamos de um relacionamento com a verdade. A questão não é o que é a verdade, mas a questão que então a gente precisa observar é quem é a verdade.
Não é o que é verdade e o que não é verdade. Agora é quem é a verdade. A verdade nós sabemos, é o Senhor Jesus. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou casado e vocês conhecem a minha esposa. Muitas pessoas podem conhecer a minha esposa pessoalmente. Alguns conhecem um nível somente no dia a dia da igreja, outros conhecem porque também tem amizade com ela, outros conhecem ela há mais tempo de infância, então sabem um pouquinho mais sobre ela. Vocês conhecem algo sobre ela, talvez vocês conhecem a pastora, vocês conhecem a pregadora, né? Mas só eu conheço a minha esposa num nível íntimo, de marido, por exemplo. Esse é o nosso relacionamento. Mesmo que outras pessoas conheçam a Gabi, talvez pelo que ela faz, pelo que ela atua ministerialmente e tudo mais, só eu posso dizer que conheço ela intimamente. Por quê? Por causa da nossa convivência, por causa do nosso relacionamento de intimidade. Então, nesse nosso caminho para a intimidade com Deus, nós precisamos nos tornar um, assim como eu sou um com a minha esposa, assim como você é um com seu marido ou com a sua esposa, você precisa se tornar também um com a verdade, da mesma forma que um dia você se tornou íntimo da mentira. Lá em João 14,6 fala o seguinte, Jesus dizendo, para responder a essa pergunta, quem é a verdade? Jesus fala o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Então é impossível você se aproximar da verdade sem se aproximar de Cristo. É impossível você viver a verdade sem que você viva Cristo. É impossível você caminhar nesse caminho rumo à intimidade e à presença de Deus sem que você caminhe com Jesus. Você não vai conseguir viver uma vida de verdade sem viver com Cristo. Olha para fora. No dia 31, quantas pessoas que vocês viram lá com caras de festa, com caras arrumadas, pintadas, roupas bonitas, celebrando, mas você sabe que a vida delas está destruída. Mas você sabe que a família está por um fio, você sabe que o casamento já foi faz tempo, você sabe que os filhos estão todos perdidos, mas chega em determinados momentos, essa pessoa ela quer sair da realidade para viver uma mentira. E lá ela vai e coloca uma roupa, se disfarça, né? Pinta-se toda de alegria para dizer que está feliz porque está chegando um novo tempo. Mas só ela sabe como está a própria vida dela de verdade. Então, a gente não consegue viver uma vida feliz, na verdade, andando pelo caminho correto sem viver com Cristo. É uma vida de mentiras. Quantas pessoas vivem uma vida de mentira? A gente sabe que ela não está bem, mas ela insiste em viver uma vida de mentira. Agora, Jesus é o caminho que a gente precisa. Ele é o caminho que nós buscamos. Ele é a verdade que nos liberta. Ele é a vida que a gente precisa. Talvez você esteja até falando assim, não, mas eu conheço Jesus, e mesmo assim eu não me sinto livre, como diz o versículo, eu me sinto ainda preso. Eu conheço a verdade, mas ela ainda não me libertou. Deus permite, às vezes, na nossa vida, que esses momentos difíceis aconteçam para nos testar, para nos experimentar e nos levar para um nível mais profundo. Lembra que a gente estava falando essa semana do deserto? A gente está falando de se relacionar com um Deus em tempo de deserto. E às vezes Deus permite mesmo que a gente até se sinta como se estivesse preso, mesmo conhecendo a verdade. Só que
nesses momentos a gente precisa nos apegar mais firme ainda ao Senhor, porque Ele quer nos atrair mais profundo, Ele quer nos atrair para o lado dele, Ele quer ter esse relacionamento mais íntimo com a gente. Ele quer ser o nosso companheiro e o nosso Senhor enquanto a gente percorre um caminho rumo a essa liberdade que a gente lê. Se nós conhecermos a verdade, ela vai nos libertar. É impossível você se encontrar com alguém pela primeira vez e já poder falar, não, eu conheço essa pessoa. Não, você conheceu ela, você foi apresentado para ela, você pode dizer que conhece essa pessoa de vista, mas você não pode dizer que conhece a pessoa. Você não conhece os gostos dela ainda, você não conhece as preferências, você não conhece os defeitos. E com Jesus a gente precisa também entender que você teve um contato com Ele, você já está talvez caminhando há algum tempo com Ele, mas para você avaliar até que ponto você conhece a Cristo, você precisa avaliar o quanto você já andou na presença dEle, o quão fundo você já foi na presença dEle. Quantos desertos você já atravessou junto com Ele? Quantas lutas você já atravessou junto com Ele, permanecendo fiel a Ele, à presença dEle? Então, Ele não quer que mais uma vez a gente queira fazer as coisas do nosso jeito. Porque provavelmente você já tentou muitas vezes e falhou. Então agora é um momento para nós nos apegarmos com Ele da forma que Ele deseja, da forma que Ele quer se relacionar conosco. É muito fácil a gente aceitar as mentiras, por exemplo, que o diabo e que o mundo conta para nós. É muito fácil. O rei falou ali, se não conhece a verdade, vai viver sofrendo. Isso é uma certeza. Enquanto não conhecer a verdade e decidir caminhar na verdade, é uma vida de sofrimento. É uma vida de sofrimento. Não que a gente não vai passar por desertos, porque a própria verdade foi para o deserto. Jesus também foi para o deserto, como a gente falou nas primeiras aulas. Então Deus, Ele oferece a verdade para quem quer e para quem se volta para buscar essa verdade. Olha só, a gente é bombardeado por mentira. A gente começa, se a gente não se apegar na verdade, a acreditar nela. Quantas mentiras o diabo não contou para você já nesses primeiros dias do ano de 2024? Agora, você vai se apegar talvez nas mentiras do diabo, nas coisas que ele está colocando na sua cabeça, ou você vai se apegar na verdade? Do mesma forma que as mentiras às vezes nos acompanham por um longo período e nos acompanharam por muitos anos antes de conhecermos ao Senhor, a verdade, para ela ter efeito verdadeiro em nós, ela também precisa estar presente nas nossas vidas constantemente, nas nossas ações, na nossa mente, no nosso coração. Então, a verdade custou a vida de Jesus. Então, Ele convida hoje todos nós, todos que temos ouvido para ouvir, todos que queremos viver essa nova vida na presença dEle, a caminhar em verdade, a caminhar em intimidade. Tudo que Ele quer de você hoje, querido e querida, é que você esteja disposto a ir para um nível mais profundo no relacionamento com Ele. Ele quer uma entrega da sua parte. Ele quer que você faça uma entrega de verdade para Ele. Qual que é essa entrega, pastor? É uma entrega de se relacionar com Ele de uma forma profunda, de uma forma íntima, de uma forma verdadeira. Tem muita gente que se aproxima de Jesus, a gente vê isso na Bíblia. Várias vezes as pessoas se aproximavam de Jesus, até uma vez Ele chegou e disse: vocês me honram com os lábios, porque o coração de vocês está longe de mim.
E por que ele falou isso? Porque ele sabia que as pessoas que estavam andando atrás dele, como a gente falou ontem, no nosso devocional de ontem, mais por aquilo que ele poderia dar para elas, porque quem ele era. E hoje tem muita gente que se aproxima de Cristo, se aproxima de você também, mais pelo que você tem para oferecer do que por quem você é. Então você precisa perceber quais são os tipos de relacionamento que você tem, se são verdadeiros ou se são de mentiras. Se você avaliar amizades que você tem hoje em dia, talvez você vai chegar à conclusão que são de mentiras. São pessoas que estão te procurando porque estão interessadas no que você tem para oferecer e não em quem você é e não em ter uma amizade verdadeira. Então você precisa, nesse dia, nesta manhã, hoje, remover algumas coisas que estão te impedindo de ter esse nível de relacionamento. Remover algumas coisas que estão te atrapalhando de ter esse nível de intimidade com Deus. Então, vou te convidar a fazer algo mais prático hoje. O que é esse algo prático? É você olhar. Dê uma boa olhada em si mesmo, para dentro de você, no seu relacionamento com o Senhor. Vê o que te move, o que tem te movido, as suas ações, onde você dedica mais o seu tempo, onde você dedica o seu dinheiro, onde você dedica as suas forças. Isso vai te mostrar o que verdadeiramente é importante para você. Aí você chega numa conclusão: esse relacionamento é baseado em mentira ou na verdade? É baseado naquilo que eu tenho a ganhar ou é baseado naquilo que eu quero, que é a presença de Deus? Quero te convidar hoje para fazer essa reflexão e assumir o compromisso de permitir que a sua mente e o seu coração sejam totalmente invadidos pela presença da verdade, que é o Senhor Jesus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, por tua bondade. Obrigado, Pai, por ter enviado Jesus, que é a verdade para nossas vidas. Nós temos conhecido ao Senhor como nosso Salvador, como nosso Mestre, como nosso Senhor. Eu te peço, Pai, se revela a nós como a verdade. Se revela como a verdade nas nossas vidas. E que essa luz que a verdade carrega venha entrar em nossas vidas e iluminar as áreas que ainda estão escuras. Venha iluminar os quartos escuros da nossa alma. Venha trazer à tona tudo aquilo que ainda está oculto, Pai. Sejam pecados, sejam crenças que nos impedem de avançar, sejam comportamentos que não precisam mais estar fazendo parte da nossa vida, sejam pessoas que estão nos impedindo, Senhor, de ser quem o Senhor nos chamou para ser. O Senhor é a palavra encarnada, a palavra é a verdade, o Senhor é a verdade. Nós estamos aqui nesta manhã hoje para nos submeter à sua palavra, Senhor. Nós queremos que a sua palavra ela se torne verdade em nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, por cada palavra com a autoridade que o Senhor liberou sobre nossas vidas. E nós te pedimos, abre nossos olhos nesta manhã, para que a gente possa ver ao Senhor, para que a gente possa ver a verdade em todas as áreas, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, nas nossas emoções, nos casamentos. Traga essa verdade à tona, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos ver a tua verdade e nós oramos, Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Chegamos ao final desse devocional de hoje.
Estamos no terceiro dia dessa jornada de 40 dias nesse caminho rumo à presença de Deus. E hoje, no dia 3, o tema é esse: volte-se para a verdade. Eu quero te convidar a não encerrar esse momento de reflexão aqui. Continua nesse dia refletindo sobre a verdade na sua vida. O que é de verdade, o que não é de verdade. O que está sendo verdadeiro na sua vida e o que está sendo de mentira. E não aceite, queridos, a mentira em nenhuma área da sua vida. Se você encontrar coisas que são de mentira na sua vida, remova essas coisas. Deixa a verdade do Senhor entrar e inundar todo o seu ser, toda a sua alma, todo o seu coração. Tá bom? Amanhã a gente volta às 7 da manhã para o nosso quarto dia de devocional. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Que o Senhor te acompanhe, te guarde durante todo esse dia e continue refletindo nessa palavra. João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Até amanhã. Tenha um bom dia. Envie esse vídeo aí para 3 amigos e convida eles para fazer parte dessa jornada nesse caminho rumo à presença e à intimidade do Senhor com a gente, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus.